Hoje então é o seguinte, fazer uma análise sobre os diversos serviços e instituições e órgãos assim falar do governo, né? Porque o Estado é uma observação em abstrato. E o governo não, o governo ele é uma modificação em fluxo, em andamento do que se apresenta para a sociedade em determinado momento e no espaço analisado. E o que acontece com a estrutura de governo? Eu tenho que relatar o que eu colecionei ao longo da minha vida, pela experiência que eu tive e como trabalhei na iniciativa privada, também já tive uma experiência como empregado em algumas empresas e tive o meu próprio negócio e também consegui em diversos momentos ingressar em todas as esferas do governo, sendo a nível municipal, estadual, federal e também passando pelo legislativo, executivo e judiciário, e ainda consegui trabalhando além-mar e ao mesmo tempo uma instituição paralela que tem uma espécie de caminho próprio, que seriam as Forças Armadas. Então, da onde que vem a minha análise de meu relato? Da porra da experiência que eu tive na vida. Além de ter estudado em diversos livros e com diversos bons autores e professores, mas eu não quero fazer nenhuma análise formal para isso, tem muita coisa bem instituída para isso, sobre estrutura de Estado, estrutura de governo e por aí vai. Eu estou falando o que você observa na prática da existência da vida. E aí eu vou fazer uma análise bem simples. O serviço e a estrutura de governo, eles trabalham numa oscilação, que é a famosa oscilação yin yang. Você está de um jeito e a administração caminha para uma concentração de posições de estrutura rígida e de segmentos de poder regulamentados e estruturados com uma certa autonomia, e daqui a pouco não se caminha para o que eu chamo de uma administração dinâmica, mas pouco estruturada. E ela começa a se tornar fraca em termos de elo de coalizão de poder. A administração fraca, ela tem uma dinâmica, ela funciona muito bem, porque ela quase que se aproxima da iniciativa privada, né? Você faz aquilo pelo que você ganha. Então você trabalha de forma venal, você trabalha pelo recebimento da recompensa. Paga-se bem, você desempenha um bom trabalho. Quando se paga mal, você não tem a menor disposição de executar nenhuma tarefa. Esse é o princípio que rege a iniciativa privada. Senão você está falando de escravidão, alguma coisa assim. Mas mesmo quando você passa por esses modelos, a lógica é sempre do caminhar do 0 para o 1, do 1 para o 0. Porque você vai buscar privilégio, vai buscar melhores situações de conforto. Isso é a história do paga-se bem. O que é pagar bem? Pagar bem eu tenho meus desejos, os meus sonhos e tudo que me leva a chegar ao máximo da satisfação dos meus desejos, paga bem. E aquilo que me deixa ainda numa situação de penúria dos meus desejos, me paga mal. Então, a lógica é toda baseada nisso. Todo o sistema de todas as sociedades, não importa se você está falando de uma estrutura capitalista, comunista, escravocrata, você sempre vai oscilar dentro dessa posição de interesses e desejos. Se você não se equilibrar, você vai se tornando muito dependente dessa ganância, vamos assim dizer. Então, o status, ele entra com posição, a sua remuneração, e as pessoas ficam no jogo do poder. Quando você entra para um governo, né? Se você tem uma estrutura de governo baseada em concurso público, em legislação, em
direitos e obrigações, protocolos e uma série de normas que você te amparam o servidor e ao mesmo tempo te limitam o seu poder. Você vive numa estrutura burocrática, mas que tem uma autonomia. Então você não vai poder ser perseguido, você vai ter regras claras do que pode ou não ser feito, e isso te dá uma garantia também de que você não vai ser exposto à ideologia do momento, a uma chefia colocada sem que ela tenha seguido uma carreira, que ela entenda aquela instituição, aquele local de trabalho. Você não fica sujeito a um ritmo fora dessa padronização. Pontos ruins desse sistema, que todo mundo vai reclamar, é o que nós temos aí hoje em dia na mídia, e que o povo se convenceu disso. Essa estrutura é ineficiente, as pessoas não são assíduas, as pessoas trabalham de má vontade, o governo não funciona, o funcionário público não tem interesse em atender a população. O que é bom? Bom é a iniciativa privada, porque lá as pessoas vão estar trabalhando porque elas correm atrás do melhor salário. E essa dinâmica, ela é dita como se fosse uma verdade absoluta. E não é. O mundo oscila entre o yin e o yang. As pessoas não entendem. O Bagua, esse conceito, no ápice do yang, o yin nasce e vai crescendo, e no ápice do yin, o yang nasce e vai crescendo. Então a administração, se ela se tornar muito rígida, realmente ela começa a decair. Por quê? As pessoas passam a não ter a disposição de executar as suas tarefas, falta um pouco de empenho, e você vai criando um serviço muito burocrático, com uma rotina pouco eficiente, todas essas discussões que são verdadeiras. Mas o modelo também de uma administração entregue à iniciativa privada faz com que ela trabalhe em cima de corrupção, que você não siga regras, e esse assíduo, ele se dá porque há uma paga embutida no final, porque senão você cai na estrutura tradicional, e principalmente você cai na volatilidade do sistema. Há uma aceleração e você passa a trabalhar por mandato. Você tem um mandato de 1, 2 anos, você passa a trabalhar enquanto aquele seu protetor foi eleito lá, por uma espécie de votação, e ele cria ali um septo, uma corte de funcionários que são nomeados, e as pessoas vão fazer aquilo que seu mestre mandar. Você cria chefias que vão criar regras de acordo com a ideologia da hora. O poder, ele passa a ditar as regras do governo numa velocidade muito grande. Se você não acha que aquilo é certo ou errado, pouco importa. Você tem que executar, porque senão você vai ser demitido. Qual é a sua garantia funcional? 0. Você está ali porque alguém te colocou. Você não vai poder jamais falar que você tem estabilidade, você tem mobilidade, você tem algum tipo de situação que te dê autonomia funcional, que te garanta alguma